Programa Júnior Mosco Revela. Oferecimento Trajeto Turismo. Todos que acompanharam Viajando com Júnior Mosco agora podem participar dessa grande novidade. Estamos a caminho do Chile. E para estar comigo, vá até a Trajeto Turismo e fale: quero estar no Viajando com Júnior Mosco para o Chile, ou ligue 3233-0259. Eu e o Chile estamos te esperando. Boa noite. O Brasil ainda é menina dos olhos para muitos investidores. Contudo, já vem sendo sentida uma retração econômica no país, reflexo do cenário internacional, ainda desestabilizado. Porém, esse não é o único fator que está contribuindo para uma desaceleração em 2013. E é por isso, para desvendar esse cenário, que recebo hoje aqui em nosso estúdio o economista Sidney Benedito de Oliveira, consultor econômico financeiro, além de professor e coordenador do curso de Gestão Financeira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Muito boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, e que a gente possa realmente contribuir, né, esclarecer alguns pontos econômicos que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, para entender um pouco essa questão econômica. Eu acho que a questão econômica, muitas vezes a gente tenta ficar fora dela, procura não entender, mas a questão econômica está ligada diretamente a todos. Com certeza, né? As pessoas muitas vezes não sabem que uma ação, né, uma decisão tomada pelo governo, né, às vezes até de uma empresa, isso afeta diretamente o bolso das pessoas. Só que isso ocorre de forma vamos dizer assim, indireta, né? Então, as pessoas, às vezes, principalmente das classes menos favorecidas, pensam, né, que, às vezes, algumas decisões do governo acabam não afetando-as, mas a gente sabe que, com certeza, isso acaba afetando. A economia brasileira está praticamente estagnada no período de 2 anos. Isso está impedindo o nosso crescimento? Primeiramente, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é o que a gente chama de crescimento econômico. Outra coisa é desenvolvimento econômico. O Brasil, desde 2003, né, a gente acaba observando, vamos analisar aí num período de 10 anos, nós vamos observar o seguinte: quando houve a transição de governo, né, do Fernando Henrique para o governo Lula, o que nós observamos? Que o Plano Real, ele conseguiu colocar a casa em ordem, né? Estabilizou a economia, a moeda ganhou força, a sociedade passou a ter noção mais clara do valor das coisas, não do preço, mas do valor, quanto vale um determinado produto, uma mercadoria, né? Então, isso mudou totalmente o panorama, né? Houve um ajuste fiscal que foi feito, né? Depois, no governo Lula, a grande, vamos dizer assim, acho que a grande sacada dele foi na área econômica ter dado continuidade, né? E isso nós observamos ao longo desse período. Agora, teve alguns fatores que acabaram ajudando, né, o governo, né, nesse sentido. Porque se você observar de 2003 até 2008, o mundo não teve crise econômica. Foi um momento de grande desenvolvimento no mundo inteiro. Os países ricos investindo, etc., até que ocorreu a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? E o que a gente observa? Tem uma explicação para esse crescimento ao longo desse período, né? O Brasil, ele sempre foi um país, basicamente, primário exportador.
né? Então, sempre fomos exportadores de matéria-prima. E isso sempre foi, inclusive, muito cobrado dos governos que passaram, né? O Brasil vende matéria-prima, aí o exterior transforma essa matéria-prima, depois a sociedade vai e compra essa matéria-prima de volta. Então, mas quando, por exemplo, você me falou assim que teve um momento crucial em 2008. Mas esse momento já não era esperado, porque eu me recordo, viajando, que eu estava na Europa e vi muita gente só estudando, e aí andando pelos campos sempre vazios, os lugares vazios, e muita gente só estudando. E eu fiquei pensando, como que o mercado vai absorver tantos estudantes, né? E o resto do mundo vai fazer o quê? Né? Nós vamos nos alimentar, a agropecuária, enfim. De que maneira a economia vai começar a driblar tudo isso? Então, já não tinha um olhar para isso, ou não? Isso não se pensa? Não, isso é o grande desafio do mundo, né? Por que a gente se fala tanto em crescimento econômico, né? Crescimento econômico porque a cada ano que passa, se você observar, primeiro, as pessoas aumentaram a longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais, estão consumindo mais, né? Mais pessoas ingressam no mercado de trabalho anualmente, que é o caso dos estudantes que você está comentando. Então, para isso, há a necessidade dos países em se desenvolverem, em crescerem, né? Uma coisa que eu comecei falando, né, que a gente precisa separar crescimento e desenvolvimento. O crescimento, para que haja o crescimento econômico, você precisa ter alguns investimentos, né? Basicamente, necessita de novos investimentos. Quando a gente fala em desenvolvimento, para que haja desenvolvimento, é necessário o crescimento, mas um crescimento com distribuição dessa riqueza que é produzida, né? Isso é desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento com essa distribuição, com essa riqueza distribuída, digamos assim, isso é um fato que acontece ou é um fato que nós queremos que aconteça? Não, ele é necessário. Mas acontece isso? Acontece. Porque, veja bem, um outro exemplo que eu vou dar, eu estou dando exemplos assim para que quem esteja lá em casa fique mais próximo disso. Recentemente, eu estava nos Estados Unidos e as pessoas brasileiros, comprando muito. Aí eu perguntei para uma vendedora, falei assim, mas estão consumindo demais? Ela falou, Júnior, as pessoas chegam aqui e compram 40 camisetas, 30 perfumes, e depois eu conversando com uma outra pessoa, ela falou assim, o dinheiro mudou de mão. Como que a gente pode entender essa questão que o dinheiro mudou de mão e se esses gastos que estão sendo feitos, isso não é um crescimento econômico, nem um desenvolvimento econômico, isso talvez uma bolha que está se dando e que as pessoas estão gastando e sem ter noção do que estão fazendo? Bom, primeiro a gente precisa, a situação lá fora, diferente da situação aqui dentro, né? Quando você fala que tem pessoas lá fora consumindo bastante... Sim, mas lá fora, mas brasileiros. Tudo bem. Primeiro, nós vamos, isso há quanto tempo atrás? 2 meses atrro Agora, 2 meses atrás. 2 meses atrás. O que acontece? O Brasil, nós tivemos aqui, por exemplo, se fosse há 1 ano e meio, 2 anos atrás, você tem a questão cambial. Então, a sua moeda com mais poder aquisitivo, ou seja, com mais ganho, ela tem mais capacidade de poder de compra, né? E essa capacidade de poder de compra, por exemplo, nos Estados Unidos... Aguça. Exatamente. As pessoas vão lá ver produtos de excelentíssima qualidade, etc., com preço totalmente acessível. É lógico que isso é um estímulo para que o consumidor passe a gastar mais. O que ocorreu aqui internamente é uma coisa que é muito perigosa. E o governo parece que abriu os olhos e está começando a caminhar por um caminho mais correto, do meu ponto de vista, né? Porque como que o governo estava tentando incentivar o consumo? Ampliação de crédito, tentando baixar a taxa de juros, né, que é o esforço que ele fez logo depois de 2008, com a crise do subprime americano. O que aconteceu? Muitas empresas brasileiras
que vendem os seus produtos nos mercados internacionais, né, passaram a ter os seus pedidos, vamos chamar assim, cortados. Então, pô, pera um pouco, agora a minha empresa não vai produzir mais o suficiente para eu poder exportar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que demitir funcionários. O governo adotou o que a gente chama de política, uma mistura, um mix de política fiscal e política monetária. Política fiscal é quando ele mexe com as alíquotas dos impostos. Foi o que ele fez com o IPI dos carros, com o IPI da linha branca, que são geladeira, freezer, fogão, etc. Né? E política monetária, que é a ampliação de crédito e tentar reduzir a taxa de juros, ou seja, fazer com que o crédito fique mais barato, o dinheiro fique mais barato e as pessoas acabem contraindo, acabem consumindo, financiando, usando financiamento, por uma taxa de juros mais baixa. Então, foi essa a política que o governo até então adotou. Isso, num primeiro momento, ela é extremamente positiva e necessária. Tanto é que a crise americana, ela demorou um pouco mais para afetar a economia brasileira, não que não tenha afetado. Afetou, mas diminuiu, assim, um impacto um pouco menor, por conta dessas ações que o governo andou implantando, as alterações de política monetária e política fiscal. Lógico que tem uma série de outros detalhes, né, a respeito disso, mas que são questões mais técnicas e fica um pouco mais difícil de você explicar isso para o público leigo. Isso acabou respondendo. Por quê? Porque se o governo, qual que é o resultado dessa política que o governo adotou? O governo lá fora, as empresas aqui vão deixar de vender lá fora, mas eles vão passar a vender para o mercado interno. Então, o povo brasileiro, né, passou a ter um poder aquisitivo maior, né, e isso fez com que as pessoas acabassem consumindo. Esse consumo é que acabou garantindo os níveis de emprego nas indústrias que estão operando aqui no Brasil. Então, esse foi uma estratégia adotada pelo governo brasileiro. Tá? Nós vamos tentar entender isso agora no segundo bloco. Estamos terminando o primeiro bloco com o Sidney e já retornamos com o Júnior Mosco Revela. Todos que acompanharam Viajando com Júnior Mosco agora pode participar dessa grande novidade. Estamos a caminho do Chile. E para estar comigo, vá até a Trajeto Turismo e fale: quero estar no Viajando com Júnior Mosco para o Chile, ou ligue 3233-0259. Eu e o Chile estamos te esperando. Lipocenter, a rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil, instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipocenter. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipocenter, Avenida Washington Luiz, 573. Telefone 3329-8829. Você está assistindo Júnior Mosco Revela, aqui na TV Com, a imagem da cidade. A Extratos da Terra oferece uma linha completa de cosméticos. Temos a linha Viva, produtos que tratam a pele através da genotecnologia. Linha Vita, que contém princípios ativos de alta eficiência para as disfunções corporais que mais incomodam. Lipofeme, que penetra naturalmente, estimulando a quebra da gordura localizada. Vidafil, não contém formol, fazendo alisamento capilar e hidratação. Agora é possível interromper a queda de cabelo com a terapia capilar. Extratos da Terra, cosméticos para a sua beleza. Telefone 3227-5215. Ela é infinito. Volare. Oh.
Ser bem atendido, em um ambiente agradável, com uma boa pizza, todo mundo quer. Agora você pode encontrar isso sempre na Pizzaria Ramal 10, uma pizzaria completa, com rodízios de terça a domingo, com pizzas que você tem que vir para conhecer. Pizzaria Ramal 10, 3233-9301, Rua Aparecida, 1361. Pizzaria Ramal 10. De volta no segundo bloco, Júnior Mosco revela, hoje aqui com o economista Sidney Benedito de Oliveira. Sidney, nós estamos falando com relação ao que o governo, as medidas que o governo adotou. Por que outros países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, obtiveram em 2012 resultados positivos significativos? Foi por conta dessa mudança que o governo fez, que você estava explicando no primeiro bloco? Olha, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, quando houve a crise em 2008, né, a economia era para ter crescido uma situação... Como que você mensura o crescimento de uma economia? Através de um índice chamado PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido internamente no país, independente de quem é ou de quem são os proprietários, os fatores de produção, né? Se é empresa multinacional ou não. O importante é que seja produzido aqui dentro, que é isso que gera imposto, que gera riqueza, que gera emprego, né? Esse crescimento, o Brasil poderia ter aproveitado um pouco mais, né? Nós tivemos um crescimento muito pequeno. Veja que estava projetado para esse ano, passou, 2012, um crescimento lá, se você for pegar todos os cadernos de economia, as entrevistas que foram comentadas na época, muita gente projetando crescimento de 3,5%, 4%, não, porque vamos ver. Isso eu tenho que comentar, porque o Manteiga começou com 3%, depois baixou para 2 e pouco, depois chegou na casa do 1%. Há 6 meses atrás, 1,5%, e nós vamos fechar perto do 1%. De 1%, e pode ser que chegue até menos, né? Então, nisso que às vezes nós, que não somos tão ligados à economia, ficamos pensando aonde nós somos afetados, né? Eu acredito que nós somos afetados diretamente, e o que eu observo hoje, o que mais teve aumento, não sei, mas eu acredito que foram os gêneros alimentícios, né? O supermercado, hoje você entra e você vê que realmente as coisas aumentaram e muito. Ao contrário do vestuário, ao contrário de imóveis, eu acho que a maior inflação, digamos assim, foi nos alimentos. Nos produtos alimentícios, com certeza, né? Em termos de inflação, né? Mas o que nós estamos observando hoje, esse crescimento do PIB, ele não mensura só o lado agricultura, o lado agropecuária, né? Ele vai mensurar tudo, principalmente o que alavanca, o que puxa todo o resto é a atividade industrial, né? E a atividade industrial no Brasil, ela caiu bastante, né? Não só, principalmente, como eu estava falando no início da nossa conversa, o Brasil, historicamente, ele sempre foi um grande exportador de produtos primários, ou seja, de matéria-prima, para a indústria de base, né, para o aço, cimento, toda essa indústria, além da parte de agropecuária, né, mas produtos primários, né? E um dos grandes consumidores desses produtos no Brasil, foi a China. A China vem crescendo há quase 14 anos, a um crescimento significativo. É o mesmo período do Brasil na década de 70, que chegou a crescer aí, em média, 11 e poucos por cento ao ano, né, chegando a ter um pico de 14% em 1973, né, que ficou conhecido como o período do milagre econômico. A China está crescendo a esses índices há mais de 10 anos. Né? E isso, por quê? Porque lá realmente é um canteiro de obras aquele país. Só que o que aconteceu que a gente tem que analisar? Nesse período, as commodities agrícolas, commodities metálicas, né? Essas commodities, elas também aumentaram o preço no mercado internacional. Então, o Brasil, durante esse período de 2003 até 2008, ele conseguiu aproveitar esse momento
em que o preço da commodity aumentou e a quantidade exportada também. É isso que possibilitou a distribuir renda no país. Não é? Então, esse processo, e a China foi um grande consumidor. Né? Tanto é que ela começou a desacelerar, agora, há pouco tempo, é o que nós estamos sentindo. Você vai pegar o preço dessas commodities, tá? De 3 anos atrás, e compare com o preço de hoje, tem uma caída. Então, isso você começa a ver que o PIB começa a encolher um pouco. Né? Então, isso, o que o governo brasileiro tem que fazer? Ele tem que buscar novos consumidores no mercado internacional. Né? Ou essa política de dessas relações internacionais é muito importante para o país. E dentro de tudo isso, o baixo nível de investimento público, né, pode ser apontado como um desses fatores? Olha, na realidade, nesse setor produtivo, né, o que o governo tem que investir? O governo tem que investir não diretamente na produção, mas na logística, né, que propicia esses investimentos. Por exemplo, transporte, energia, né, a logística de você poder escoar produção, portos, aeroportos. Nós estamos vendo, tudo isso é um gargalo, que a gente chama. Né? Você tem um gargalo que estrangula e acaba dificultando esse desenvolvimento. Né? Então, faltam investimentos, sim, no setor público nessa porque área. Quando você fala de portos, e tem uma projeção aí, eu até não entendi bem, se não me engano, de 203 ou 213 aeroportos que pretendem ser desenvolvidos no país, principalmente na região norte e nordeste. Eu acho que isso pode agregar muito também na parte de turismo, na parte de desenvolvimento para aquela região. Mas você acredita que isso, dentro do governo Dilma ainda, nós vamos conseguir ter esse feito? Porque está se fazendo muitas obras por conta da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas, mas espero que não aconteça como na África, que foram feitas obras e hoje estão destruindo porque já não se utiliza mais. Né? Não, eu acredito que esses investimentos que vão ser feitos aí em função da Copa do Mundo, em função das Olimpíadas, são investimentos porque ele não mexe só com a questão, por exemplo, da arena que está sendo construída, do campo de futebol que está sendo reformado, do estádio que está sendo construído, mas tem todo um trabalho que é sendo feito de melhora na questão do transporte, na questão do próprio abastecimento, na produção de energia. Né? Então, existe um lado que eu acho que o Brasil ele vai saber aproveitar melhor isso. É lógico que sempre tem um caso, nós vimos isso recentemente com aquela, foi o campeonato sul-americano, Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos que aconteceu no então, eu vi, Rio, por exemplo, né? no Rio de Janeiro, foi construído lá uma pista de ciclismo, né, que de repente ela tinha um determinado padrão, seguindo as recomendações da Federação Internacional, blá, blá, blá. De repente, para a construção das Olimpíadas, essas medidas já não satisfazem as necessidades técnicas para as Olimpíadas. Falou, poxa, aí você vai ter que construir de novo. Né? Então, teve gente que queria que demolissem tudo e construir de novo. De uma outra maneira. De uma outra forma. Tal. Então, há alguns pontos que realmente acaba acontecendo, mas eu acho que num cômputo geral, num balanço final... Um balanço geral de tudo, né? E nos próximos trimestres, devemos ter um desempenho melhor do PIB ou vai ser estagnado? Olha, tudo isso, eu entendo que isso depende do cenário internacional. O mundo está atravessando uma crise. A Europa hoje está em crise. Você pega a Espanha, por exemplo, a 25% de taxa de desemprego. Você vê o que está acontecendo na Grécia, você vê a questão de Portugal, a Itália, né, que você tem uma relação dívida-PIB, ou seja, a sua dívida é muito maior do que o seu PIB anual. Né? Então, você tem alguns países importantes, né, dentro do mercado europeu, que está numa situação ainda delicada. Precisa ver como que eles vão se comportar, como é que eles vão sair dessa situação. Por exemplo,
os Estados Unidos, que tem uma influência forte. Por que a gente fala isso? Porque os Estados Unidos têm um PIB de 15 trilhões de dólares. Né? A segunda economia do mundo, que ficou aí entre a Alemanha e a China, né, é em torno de 6 trilhões. Quer dizer, então a diferença do primeira economia do mundo para a segunda economia é uma distância muito grande. Então os Estados Unidos realmente é uma economia que a gente tem que torcer para que eles se acertem, né, que a coisa vá bem, para que o mundo também comece a respirar um pouquinho. Você veja que recentemente o presidente Barack Obama mandou para o Congresso essa nova reforma que envolvia as questões da Previdência, né, tentando cortar, ele está querendo taxar grandes fortunas. Né, e houve vamos dizer assim, os próprios parlamentares, senadores, deputados, etc., que são oposição do partido republicano, que são contrários, tiveram que fazer um acordo. Por quê? Porque senão o grau de endividamento do país iria comprometer a economia americana. E uma crise, nesse momento, na economia americana... pegaria o mundo todo. E num mundo que já está em crise. Né, que é o caso da Europa. Né? Na Europa, o único que está ali, numa situação um pouco mais confortável, mas que está sendo âncora dos outros países, é a Alemanha. Estamos terminando o segundo bloco com o economista Sidney Benedito e já retornamos. Todos que acompanharam Viajando com Júnior Mosco agora podem participar dessa grande novidade. Estamos a caminho do Chile. E para estar comigo, vá até a Trajeto Turismo e fale: quero estar no Viajando com Júnior Mosco para o Chile, ou ligue 3233-0259. Eu e o Chile estamos te esperando. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra sistema self-service, buffet de saladas, buffet de pratos quentes e buffet de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais 4 pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. Churrascaria Boi Branco. A Extratos da Terra oferece uma linha completa de cosméticos. Temos a linha Viva, produtos que tratam a pele através da genotecnologia. Linha Vita, que contém princípios ativos de alta eficiência para as disfunções corporais que mais incomodam. Lipofeme, que penetra naturalmente, estimulando a quebra da gordura localizada. Vidafil, não contém formol, fazendo alisamento capilar e hidratação. Agora é possível interromper a queda de cabelo com a terapia capilar. Extratos da Terra, cosméticos para a sua beleza. Telefone 3227-5215. Você está assistindo Júnior Mosco Revela, aqui na TV Com, a imagem da cidade. Lipocenter, a rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil, instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipocenter. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipocenter, Avenida Washington Luiz, 573. Telefone 3329-8829. Para ter elegância e charme, você precisa de um vestir especial. Aqui você encontra toda a moda europeia, as melhores marcas brasileiras
e todas as tendências de primavera-verão com preços acessíveis. Agora você vai vestir Definity. De volta no terceiro bloco, Júnior Mosco revela, hoje recebendo o economista Sidney Benedito de Oliveira, mais conhecido como Sidney de Oliveira. Sidney, o que dizer de Sorocaba, que cresce na contramão do país, se assim podemos dizer, né? Quase na mesma proporção que a China? O que atribui esse sucesso? Olha, Sorocaba, ele teve um momento ímpar, né, diante desse cenário, né, nacional e também internacional, né? Isso é resultado de uma coisa chamada planejamento. Quando você planeja, né, e você estabelece metas, né, os objetivos depois das metas, e é o que tem sido feito. Houve sucessivas continuidades de governo, né, e isso ajuda muito. De governos que a gente pode entender que foram alinhavando esse crescimento. Isso. Porque às vezes a gente singulariza um governo. Não, foram governos junto, né, que foram trabalhando e foram construindo esse cenário. Exatamente, né? Então há uma continuidade desse trabalho ao longo de praticamente aí, de todos esses anos, né? E recentemente nós recebemos aí uma grande indústria, né, do setor automotivo, que não só pela indústria, lógico que ela vai trazer muito, vai ajudar muito em questão da arrecadação para o município, né, mas o que ela possibilitou, as empresas que acabaram vindo junto com essa grande Como que empresa. podemos chamar essas empresas que vêm para dar sustentabilidade a essas grandes empresas? Olha, no caso específico da montadora aqui, da Toyota, né, especificamente, você tem as chamadas sistemistas, né? Então essas empresas que fazem parte desse processo acabam vindo para cá. Mas a questão não é só isso. O grande investimento que eu acho que veio aqui para Sorocaba, e isso é fruto de um planejamento, é a questão do parque tecnológico, né? Porque hoje, o que a gente tem que tentar, que é assim que funciona no mundo inteiro e dá resultado, é você fazer um link, né, essa ligação entre a produção do conhecimento, que é através das universidades, né, com o sistema produtivo, ou seja, as indústrias, né? Então tem que ter uma certa proximidade desses dois setores para que você possa ter um resultado satisfatório. Aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente observava o seguinte, que dava a impressão que as universidades, ela tinha a vida delas lá, oferecendo cursos, dentro de cada curso tendo uma grade curricular específica para atender aquela necessidade, que eram exigências do próprio Ministério da Educação. E hoje teve uma transformação, né? Uma transformação, porque a gente tem que ver o que a indústria quer, o que ela está precisando. Exatamente. Mercado, né? Eu acho que, como você falou em universidade, eu acho que está acontecendo isso, não só as universidades, como os cursos técnicos. Estão preparando a mão de obra específica para, né? Uhum. Recentemente eu vi uma reportagem, se não me engano, de uma bacia de petróleo no Nordeste, que estão preparando as pessoas, os salários são bons, né? Se você vê que e as pessoas apenas têm cursos técnicos, estão se aperfeiçoando naquilo, para empilhadeiras, para não sei o quê, enfim. E aí desmistificou também um pouco aquela coisa só do pesquisador, não que não seja importante a pesquisa, né? Mas as pessoas estão indo mais a fundo mesmo nessa questão da mão de obra. Sidney, em 2000, o produto interno bruto aqui da cidade de Sorocaba era de 5,7 bilhões. Em 2009, passou para 14,2 bilhões. É um incremento de quase 150%. Né? O que nós podemos, dentro desse panorama, esperar para 2013? Olha, a gente acredita que a partir desse ano, né, 2013, esse crescimento ele tende a aumentar mais ainda. Por quê? Muitas empresas que se instalaram aqui,
né, e que ainda estão se instalando, né, elas vão começar a operar. E essa operação vai gerar riqueza, né, vai produzir cada vez mais, isso reflete na arrecadação fiscal do município, né, e na geração de emprego, ou seja, todo esse processo econômico começa a ter uma... Agora, como economista, você acredita que toda essa efervescência econômica que está acontecendo, né, e que vai acontecer na cidade de Sorocaba, ela vai realmente ficar canalizada na cidade, vai ajudar a cidade, lógico que também acaba ajudando um pouco a região, né? Um pouco não, muito, né? Uhum. Ou pode-se pensar que, em vez disso, agrupar Sorocaba, vai levar dividendos para outras regiões? Olha, hoje a gente trabalha com a seguinte situação. Os nossos governantes, né, a gente sempre, que a gente pode, a gente dá algum conselho ou fala alguma coisa nesse sentido, o governante ele tem que pensar, no caso aqui de Sorocaba, regionalmente e agir localmente. Né? Não há formas que você pense só no seu município. É a mesma coisa que você pensar o país de forma individualizada. O mundo está globalizado. O município é a mesma coisa. O município a gente tem que pensar no fortalecimento da região, né? Saber, porque às vezes tem determinados investimentos que estão vindo para cá, mas de repente é interessante você tentar canalizar esse investimento com outro município vizinho, porque isso permite que aquele município também possa atender às suas necessidades. Senão você começa a trazer investimento para cá, e aí você vai virar aquela cidade com uma periferia, tá? Uma periferia muito pobre. Né? E o que a gente quer? A gente quer que todos tenham a melhor qualidade de vida, as pessoas possam ter o seu emprego decente, né? Salários justos, né? Isso que a gente pensa. Agora, para isso a gente precisa trabalhar pensando, né, de uma maneira mais global, né, e não de uma maneira individualizada. Quando você diz no emprego decente, num salário decente, como que hoje você visualiza a economia e como que está a economia ligada diretamente ao emprego, ao salário do sorocabano? Nós estamos num patamar ideal, estamos abaixo, estamos acima da média, como que nós estamos no panorama aqui, nacional em Sorocaba? Olha, essa questão do salário é muito relativo, né? Às vezes tem porque nós temos o passe de ônibus, é um dos mais altos do estado, né? Olha, então, quer dizer, nós temos que ganhar um pouquinho mais para poder pagar o passe de ônibus. Mas sabe o que acontece às vezes? A gente tem que fazer uma análise, pensando um pouquinho também nos benefícios que você tem, né? Então, por exemplo, Sorocaba, eu acredito que foi dito, nós vamos ver aí, nós vamos, espero presenciar aí um grande investimento nessa área do transporte, né? E isso é porque Sorocaba cresceu muito. Então, veja, se você pega uma distância hoje, né, eu lembro que quando, há 15 anos atrás, não estamos falando nada assim absurdo, né, 15 anos atrás, para você sair do centro da cidade e até a última casa da periferia, você podia ir a pé. Né? Tinha ônibus, tal, etc., né? Mas não era tão longe. Né? Eu lembro no meu período aqui de molecão, né, que jogava bola no Scarpa, ali, aquela região, a cidade aqui para o lado da Zona Norte terminava na Vila Angélica. A Vila Angélica para frente era só mato, né? Pasto para gado, não tinha nada disso. Hoje começa uma nova cidade dali para frente. Né? Você pega a Avenida Itavuvu, aquilo, olha, o que você gasta para você sair do início da Avenida Itavuvu, chegar até o final dela, é mais fácil, você dá tempo de você ir até o centro e voltar. Sabe? Então, a cidade cresceu muito, então as coisas se tornaram mais complexas. Né? E a questão do transporte é uma questão que realmente está ligada. Né? Eu não sou a melhor pessoa para falar especificamente sobre o transporte, né? Mas acredito que a gente tem um transporte de boa qualidade. Sorocaba, durante um bom tempo, teve um título de Manchester Paulista. O senhor acredita que Sorocaba pode se colocar de novo nesse patamar? Olha, acredito que sim. Por que digo isso?
Se a gente voltar um pouquinho antes da Manchester Paulista, nós vamos ver que Sorocaba, ela se refez durante vários períodos ao longo da sua existência, né? Nós passamos lá no início do século XIX, né, dos lombos, né, das mulas, muares, etc., que transportavam, no caso nosso aqui, o algodão, né? Nós sempre tivemos, enquanto outras regiões como Campinas, Jundiaí, aqueles lados eram mais questão do café, o nosso lado aqui era mais questão do algodão, né? Então nós vimos presenciar em 1875 a criação da ferrovia, né? Então, você vê que a cidade começa a ter um processo diferenciado, ela começa a mudar um pouquinho, né? A partir da ferrovia, nós começamos a ver aí grandes investidores que tiveram aqui nessa região, na área têxtil, né? A pessoa que a gente considera aí o pai da indústria sorocabana, que era o Manuel José da Fonseca, né, que construiu a primeira fábrica de tecidos em função do algodão, etc., que é essa fábrica que está aí no Terminal Santo Antônio, né? Então, ali... que é a antiga Cianê. Antiga Cianê. Tá. Né? Aí já estamos falando lá 1800, né? 1890, por aí, 1900. Aí depois tivemos outras fábricas aqui, que foi o caso da fábrica Santa Rosália, a fábrica da Avenida São Paulo, de um outro grupo que era do Frank Spears, se não me engano, que era daquela fábrica Santa Maria, né, que fica ali próximo da Teresa Lopes, ali daquela rua Teresa Lopes, daquela região da cidade. Então nós vimos aí a indústria têxtil, né? Lá no início dos anos 30, aproximadamente, a Sorocaba pegou essa fama de Manchester Paulista, né? Eu não sei se as pessoas sabem por que Manchester Paulista. Por que Manchester Paulista? Porque a Sorocaba começou a importar muitas máquinas de teares, né, para afiar algodão, né, dessas máquinas. E essas máquinas eram produzidas na Inglaterra, na cidade de Manchester, né? Então aí Sorocaba ficou conhecida como a Manchester Paulista. Né? E agora nós vamos tentar colocar Sorocaba novamente nesse patamar. Pois é, e agora, só que Sorocaba, dessa linha têxtil que ela teve em períodos gloriosos lá no passado, ela também se modificou, começamos a receber investimentos na área metal-mecânica, né? Nós começamos a observar que agora, recentemente, nós estamos mudando novamente. Nós estamos indo para o setor automobilístico, né? A questão do parque tecnológico, não sabemos o que tanto vai ser desenvolvido lá, né? Mas a gente sabe que já tem uma forte tendência na área automotiva. Mas nessa questão da área automotiva é que eu quero entrar para a gente tentar entender algumas questões, mas isso nós estamos terminando o terceiro bloco com Júnior Mosco Revela, com Sidney Benedito de Oliveira, economista, e já voltamos no quarto e último bloco para a gente entender essa questão do mercado automobilístico. Todos que acompanharam Viajando com Júnior Mosco agora podem participar dessa grande novidade. Estamos a caminho do Chile. E para estar comigo, vá até a Trajeto Turismo e fale: quero estar no Viajando com Júnior Mosco para o Chile, ou ligue 3233-0259. Eu e o Chile estamos te esperando. A Extratos da Terra oferece uma linha completa de cosméticos. Temos a linha Viva, produtos que tratam a pele através da genotecnologia. Linha Vita, que contém princípios ativos de alta eficiência para as disfunções corporais que mais incomodam. Lipofeme, que penetra naturalmente, estimulando a quebra da gordura localizada. Vidafil, não contém formol, fazendo alisamento capilar e hidratação. Agora é possível interromper a queda de cabelo com a terapia capilar.
Extratos da Terra, cosméticos para a sua beleza. Telefone 3227-5215. Presta atenção, andar com roupa de marca pagando barato, todo mundo quer. Só na Drop você encontra os melhores modelos de marcas como Calvin Klein, Rip Curl, Hollister, Abercrombie, Black Sheep, Independente, Zoo York e muito mais. E para acompanhar, os bonés e tênis que são tendência nesse verão. E ainda para você que anda de skate, temos tudo em acessórios e skates montados. E para você se surpreender, temos uma mini ramp no fundo da loja, para você vir, comprar e dar o seu rolê. Então corra na Drop, Avenida Afonso Vegueiro, número 1653, em frente ao Sorocaba Shopping. Telefone 3033-0063. Isso é Drop. Você está assistindo Júnior Mosco Revela, aqui na TV Com, a imagem da cidade. Lipocenter, a rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil, instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipocenter. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipocenter, Avenida Washington Luiz, 573. Telefone 3329-8829. Quer comprar ou vender o seu carro? Não perca tempo. Anuncie no vpcar.com.br. Só lá você encontra todas as marcas e modelos para compra, troca ou venda de carros, motos e caminhões. Se você quer facilidade e praticidade, acesse agora vpcar.com.br. Vpcar. De volta no quarto e último bloco com o economista Sidney Benedito de Oliveira, e nós encerramos o terceiro bloco falando dessa questão do setor automobilístico, né? Existe uma mudança de comportamento na Europa, onde as pessoas estão diminuindo a compra de veículos, estão reduzindo, estão usando mais transporte coletivo. Existe uma grande efervescência, digamos assim, da área automobilística no Brasil, por quanto que o brasileiro está consumindo muito os carros. 2 pontos que eu queria abordar. Primeiro, você acredita que o brasileiro vai se inflacionar agora realmente com a questão de comprar veículos e mais, porque por conta dos lançamentos que estão vindo e as montadoras estão abrindo esse mercado? E outro ponto que eu também queria entender um pouquinho. Por que é que nós pagamos tanto imposto quando se compra um veículo, né? Por exemplo, se você vai comprar um veículo que nos Estados Unidos você vai pagar 50 mil reais, 25 mil dólares, em torno disso. No Brasil, um veículo desse você não vai comprar por menos de 200 mil reais. Por que nós pagamos tantos impostos? Olha, eu sei que fiz 2 perguntas aí meio... Eu acho que esse mercado realmente está em grandes transformações no mundo inteiro, né? Eu acho que o grande problema aí é a questão da energia, né? Quando a gente fala energia, nós estamos falando só de energia. Quando se fala energia, para nós aqui acaba virando sinônimo de energia elétrica, né? Mas na realidade a energia é todo um conjunto, né? Carvão foi fonte de energia para a primeira revolução industrial, ocorreu na Inglaterra. Nós tivemos aí tantas outras fontes de energia, no caso do petróleo, né? E nós estamos vendo aí que há hoje já uma mudança, tá, dessa questão energética para os carros, para os veículos, né? Sempre vai haver, tem um mercado para isso, né? Eu acredito que esse é um mercado que realmente vai durar ainda por muitos e muitos anos, né? Para que você atinja um nível, porque mesmo nos países europeus, nos próprios Estados Unidos, a questão do transporte coletivo é bom, funciona, tá? Mas se fosse assim, Londres não teria o problema que tem, né? De você até, inclusive, ter que mexer com essa questão do trânsito, e grandes outros países, né, e outras grandes cidades do mundo têm esse mesmo problema, né? Então, a gente está longe de resolver essa questão,
E eu acho que isso é importante. Por que a indústria automobilística ela é importante? Por causa do tamanho da sua... linha de montagem. Não só da sua linha de montagem, mas da produção, da linha de produção desse veículo, a cadeia produtiva da indústria automobilística. Que ela vai também transformando em trabalho. A cadeia produtiva da indústria automobilística, como disse, ela é muito extensa, a montante e a jusante. Ou seja, antes de você começar a fabricar um carro, você está movimentando toda a indústria de base. Indústria de borracha, indústria do aço, indústria do alumínio, da tecnologia, né? Uma série de coisas. A hora que você produz esse carro, que você coloca ele no mercado, coloca ele na rua para usar, ele continua ainda consumindo, seja do setor de manutenção, petróleo, óleos, acessórios, indústria de autopeças, etc. E tem um detalhe, o pedágio. Exatamente, né? A manutenção de tudo isso. E quando você compra, você está movimentando um outro mercado, que é o mercado financeiro. São raras as pessoas que compram o carro com recurso próprio à vista, né? Ninguém faz isso, né? Ou, pelo menos, muito poucas pessoas fazem isso. As pessoas normalmente adquirem veículo, então você está movimentando também o mercado financeiro, etc. Então, é por isso que eu acho que ainda vai muito tempo até que se descubra, né, um mecanismo. Não um mecanismo, mas um outro produto que você possa ter uma cadeia produtiva tão extensa e que movimente toda a economia. E é por isso que geram tantos impostos? Sim. A questão do preço que você está comentando, que isso está diretamente ligado à questão do custo do veículo aqui em relação a outros países, tem uma coisa chamada logística, né? A questão do chamado custo Brasil. O Brasil é muito caro por conta da falta de infraestrutura, né? Porto, por exemplo. O empresário, quando está aqui, que ele produz, ele vai mandar a sua mercadoria para fora, ele tem que ter rapidez. A questão da burocracia, né? A questão de você desovar essa mercadoria para o mercado internacional, né? Não só de veículos, em outras áreas também você tem custos muito altos, que isso acaba encarecendo a mercadoria. A questão dos impostos é um ponto que se discute muito, não é? A gente está vendo que o governo entra, governo, sai governo e tem aquela negociação, não, nós vamos fazer aí uma reforma tributária. Por que isso acontece? Porque você tem alguns impostos que são dos estados, você tem alguns impostos que é do governo federal, aí a hora que você vai sentar para negociar, opa, o meu eu não quero perder. Aí as pessoas não querem abrir mão. Veja o que aconteceu aí com o royalties do petróleo. Você está vendo uma clara discussão entre os estados produtores com os estados que não são produtores, mas que têm direito a receber, né? Aí queriam colocar aí que todo o recurso arrecadado com os recursos do pré-sal fosse investido na área da educação. Pronto, já criou uma celeuma muito grande em relação aos interesses políticos que estão por trás disso. Então, é uma questão complexa. Porque teve uma frase clássica que ficou pelo ex-presidente Collor, né? Os carros brasileiros, além de muitos impostos, são verdadeiras carroças, né? E quando a gente pega realmente carros em outros países e compara, né, todo o seu acabamento com os carros nacionais e o preço, a gente começa a entender o que ele quis dizer naquela época, né? Então, mas naquela época você não tinha, hoje a situação... Não, hoje mudou, mas mesmo assim os preços estão lá em cima. Os preços, sim. Uma outra coisa é, como que está a família brasileira hoje? Elas estão endividadas? Hoje elas estão... Como que está se processando isso dentro das famílias? Olha, em geral. A gente observa que há um grande... o grau de endividamento aumentou bastante no Brasil nos últimos anos. E isso é perfeitamente explicável, né? E basta você ver aqui, o que é responsável por isso? É a oferta de crédito, né? Muito crédito, você vê, é uma coisa que eu sempre costumo falar com as pessoas, né? Não acredite no crédito. Porque, sabe, quando você toma um dinheiro emprestado, muitas pessoas, eu sempre comentei a respeito disso em várias oportunidades que eu tive em relação à entrevista, de usar esse espaço
da mídia para falar, e isso tem sido muito comentado ultimamente, que é a questão da educação financeira. Né? Porque muitas pessoas, por exemplo, cheque especial. As pessoas acabam usando aquele cheque especial... Como se fosse o dinheiro e dela, aquele né? valor que ela está usando, aquilo passa a incorporar a sua renda mensal, então você acaba contando com aquilo. Não é? Só que você sabe que aquilo não é seu, e isso tem um preço, isso tem um custo, você está pagando por isso. Então, o que a gente tem observado? As pessoas, hoje, por que é importante a questão da educação financeira? Porque as pessoas hoje elas são bombardeadas diariamente com ofertas, tá? Isso você recebe no seu celular, ofertando produto, facilidades ou outras coisas nesse sentido. Você abre a sua caixa postal dos seus e-mails, está lá um monte de coisa oferecendo para você, sempre vantagens. Então, se a pessoa não tiver um equilíbrio, né, entre se perguntar para si própria, né, eu preciso comprar isso? É necessário? Tem que ser agora? Tem que ser agora, posso esperar mais um pouco, né? Essas frases aí que muita gente utiliza hoje em dia aí na mídia de uma forma geral, é verdade. E isso o que é? É uma questão de disciplina. As pessoas têm que começar a não se... eu costumo dizer que essa questão das finanças é que nem as pessoas que querem emagrecer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, não é? Mas a pessoa tem que ir no médico, tem que ir lá pedir um remedinho, né, assim, para poder emagrecer. Finanças é a mesma coisa. Você sabe o que tem que fazer, mas não duro, faz. Né? O que é isso? É questão de comportamento, é questão de educação. Sidney, para nós podermos encerrar o nosso bate-papo aqui, de um modo geral, a vida dos brasileiros, de fato, melhorou. Isso é claro e notório, né? Mas as pessoas também foram levadas a pensar que melhorou, né, pelo discurso do governo e pela grande mídia, ou realmente melhorou de fato? Isso em termos de saúde, em termos de educação, em termos do alimento na mesa, de uma maneira geral. Olha, isso é lógico, é notório que o padrão de vida brasileiro melhorou muito. Né? Mas melhorou porque esse processo todo, nós estamos em constante evolução. Né? Muitas coisas que são descobertas pela indústria, pela tecnologia, né? Isso vai melhorando o padrão de vida. Não é só a questão financeira, a questão renda. Né? A questão renda é que, eu vejo muita gente falando, né, o governo ajudou a distribuir renda. Distribuiu renda porque tinha renda, senão você vai distribuir o quê? Né? Então, esse é um processo todo que nós temos que manter. Né? Então, houve avanço, sim. Eu acho que, como eu já disse no início da nossa conversa, houve uma continuidade desse processo econômico, e isso é que é positivo para a economia, porque não tem coisa pior para o governo, e a sociedade é que paga por isso, é quando você tem um projeto, um plano, que tem o início, e ele é interrompido por um outro governo. Né? Então, precisa que haja bom senso das pessoas, que aquilo que está funcionando tem que ter continuidade, tem que dar continuidade, independente se você é do partido A, do partido B, aí é uma questão mais política. Né? Então, isso é importante. Né? E isso custa muito mais barato. Né? E, às vezes, as pessoas, no afã, naquela ânsia, naquela vontade de mostrar o serviço, e quer começar um projeto novo. Só que o projeto você tem todo um período de maturação, né, de execução, para depois você ver o resultado. Então, quando você tem algum plano, algum projeto que foi implantado e ele está funcionando, a não ser que não esteja funcionando, é diferente. Mas se estiver funcionando... Se estiver funcionando, você tem que dar continuidade. Então, a regrinha básica que o Sidney deixa aqui para a gente, vamos ver se eu entendi a tarefa de casa. Tem dinheiro, é essencial e tem que ser agora. Exatamente. Fez isso, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Tivemos aqui com o economista e professor Sidney Benedito de Oliveira, que nos brindou com a sua presença e mostrou para você aí de casa e fez com que você entendesse um pouquinho mais a economia, um assunto que é complexo,
mas que devagar a gente vai procurando entender. E peguem essa dica. Tem dinheiro, é essencial e tem que ser agora. Se for assim, não tem erro. É isso, Sidney? Exatamente, exatamente. Né? As pessoas precisam criar um hábito, além disso que a gente conversou, é criar o hábito de poupar. Né? Quando você poupa, né, e você consegue juntar aí, por menor que seja o capitalzinho que você monta, você muitas vezes consegue fazer melhores negócios ali na frente. Com o dinheiro à vista. Com o dinheiro à vista. Né? Com certeza isso não é fácil, mas chega lá. Tem que ter persistência, tem que ter disciplina, né? E você tem que planejar e ir atrás aí dos seus sonhos. Sidney, muito obrigado pela sua presença. Acho que foi muito enriquecedor para quem estava lá em casa nos assistindo. Espero você no nosso próximo programa Júnior Mosco Revela. Até mais. Você assistiu Júnior Mosco Revela. Oferecimento Trajeto Turismo.